Está entrando no ar o Conexões comigo, Ricardo Bezerra. Lembrando que o programa é ao vivo e que você pode participar pelas redes sociais. Se você preferir o YouTube da Jovem Pan News Fortaleza, você vai lá, Conexões com Ricardo Bezerra, e você vai nos assistir ao vivo por imagens aqui do estúdio, diretamente do estúdio da Jovem Pan News Fortaleza. Você que está acostumado já com as minhas redes sociais, Facebook e Instagram, vai lá, Ricardo Bezerra, também vai nos acompanhar ao vivo com imagens. E o tema de hoje nós vamos conhecer a história de uma das personalidades mais respeitadas do Ceará. Ex-secretário de Saúde do Estado em um dos momentos mais difíceis do nosso tempo, a crise do Covid-19. Considerado um dos melhores médicos cardiologistas do Brasil e, quiçá, do mundo. O nome dele é Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho, o famoso, queridíssimo, meu amigo, Dr. Cabeto. Boa tarde, Dr. Cabeto. Boa tarde, Ricardo. Prazer, né? Muito bom estar aqui, né? E essa oportunidade de conversar um pouco, né, é sempre bom, e que a gente possa aí tirar algumas dúvidas também, que acho que é muito importante. Informação é uma questão fundamental. Você que está nos assistindo e nos ouvindo aí pelo rádio, pelas redes sociais, vai ter a oportunidade, a gente vai falar muito também sobre coração, sobre medicina, de ter uma consulta gratuita ao vivo aqui com o Dr. Cabeto, que, repito, é um dos nomes mais importantes da medicina mundial. Para quem o conhece, como eu conheço, sabe o que é que eu estou dizendo. Mas vamos começar pelo começo, meu amigo Cabeto. Vou lhe chamar de Cabeto, se você me permitir, porque nós nos formamos no mesmo ano, já nos conhecemos há algum tempo, e não estranhe se eu chamar o doutor Cabeto de Cabeto. Vamos começar pelo começo. Queria que você falasse um pouquinho da sua infância, você que é uma pessoa que trabalha bastante. Eu queria saber se sua infância foi uma infância normal, se você jogou bola, se você estava cercado de amigos, onde você estudou. Conta um pouquinho da tua família, seu pai médico, sua mãe. Conte como é que foi o início da vida do Dr. Cabeto. Bom, Ricardo, a minha vida foi uma vida bastante comum, né? Eu sou filho de Paulo Marcelo Martins Rodrigues e de Cláudia. Meu pai era médico, professor da universidade. Eu estudei no Colégio Santo Inácio, né, no Colégio Jesuíta, né, no tempo que morei no Ceará. Depois estudei também na mesma escola fora do Ceará, no tempo que meu pai saiu para fazer pós-graduação. A minha vivência foi muito rica, né? Era um colégio de uma ação de educação muito extensa, né, com uma formação humanista muito forte. Isso, certamente, junto com a educação do meu pai e da minha mãe, me trouxe as bases para exercer a vida médica e pessoal no futuro, né? Eu fui... Você era estudioso? Sempre foi estudioso? Sempre fui, mas eu era um sujeito muito tímido, né? Mas o colégio apoiou bastante para eu romper essa timidez. E o fato de gostar de esporte, eu jogava futebol, eu fui jogador de futebol de salão muitos anos. Que beleza! Né? Joguei Sumov, né? Joguei depois pelo Ideal. Isso aí ajudou muito, né, a fazer Isso me ajudou a tirar essa timidez, ou pelo menos tirar. Amenizar, ninguém né? Tira a timidez, mas ameniza a timidez. Então joguei aí vários anos, campeonato estadual, até campeonato nacional, na época pelo Sumov e também pelo Ideal. Os meus amigos, alguns se profissionalizaram, mas eu entrei na faculdade e aí não consegui mais acompanhar, porque era incompatível, né? O tempo, né? O tempo de atleta e o tempo de Mas a verdade é que você estudante. gostava muito de medicina e ia fazer engenharia, decidiu fazer medicina de última hora? É verdade? A área que eu mais gostava era de física e depois matemática. Embora eu gostasse de poesia e de literatura, né, biologia não era muito a área que eu mais gostava. Então, quando eu fui me inscrever no vestibular, até então eu estava preparado para fazer engenharia, tinha o exemplo de alguns tios que eu muito estimo, mas na hora H eu troquei e me inscrevi para medicina. Como é que você tem tempo para estudar, para, vamos dizer assim, proferir palestras e escrever sobre o assunto?
É assim, se a gente olhar minha produção científica, ela é uma produção de um clínico, né? Eu não tenho um nível de produção científica de um pesquisador da área básica que basicamente trabalha em experimento e publicação. Por isso, o meu currículo é um pouco diferente, né? Eu tenho uma atividade clínica muito intensa, forte. como todo mundo sabe, né? E eu respeito isso de uma maneira muito adequada. Durante uma época da minha vida, eu elaborei uma série de estudos, onde eu fiz o meu doutoramento, trabalhei com, na minha opinião, na opinião da maioria dos cardiologistas, o maior pesquisador de hipertensão e de controle da circulação do Brasil. Acho que na história da cardiologia, chama Eduardo Moacir Krieger, hoje é um homem que tem mais de 90 anos, e foi uma experiência muito importante do ponto de vista humano e do ponto de vista profissional. Quer dizer, se aprofundar na forma como elabora o conhecimento, me ajudou em tudo. E me ajudou a entender que essa coisa do conhecimento, ela precisa ser contrabalançada com a questão humana, né? Então, acho que o meu currículo ele é tão eclético quanto a minha atividade. Se você prestar atenção, vai ter publicações na área clínica, publicações na área básica, publicações na área de epidemiologia, né? Vai ter artigos que não são propriamente médicos, que tratam de filosofia, de história, de pensamento político. Assim como eu aprendi, eu também cito isso no capítulo, que um bom médico ele tem que ter uma boa formação humanística. Esse é um problema que nós vamos precisar enfrentar. Isso foi uma das questões que eu coloquei na secretaria. Não é só humanização do atendimento, né? Vamos já chegar lá. Você é considerado um dos maiores nomes da cardiologia do Brasil e do mundo, mas está estabelecido no Ceará. Nesse sentido, Cabeto, eu te pergunto, você deve ter recebido N convites para ir para Rio, São Paulo, etc, talvez até para fora do país. O que é que te segurou aqui no Ceará, na nossa terrinha maravilhosa? Eu acho que duas coisas. Primeiro, eu era casado, né? Já eu casei e minha esposa era promotora de justiça, ela morava no interior do Ceará e eu morava em São Paulo. Então, quando podia, eu vinha para cá sexta-feira, descia na sexta-feira, ela trabalhava no interior do Ceará, eu pegava um ônibus, ia para o interior do Ceará, ficava lá 2 dias, voltava, e depois de 2 anos desse jeito, assim, a gente tinha que tomar uma decisão, né? Então, eu era funcionário do INCOR, concursado, eu trabalhava junto com o pesquisador e na área clínica, e não tinha mais intenção de voltar ao Ceará até então. Mas 2 coisas pesaram. Então, a questão pessoal, que eu acho que eu fiz uma ótima escolha, né? E a questão de um desejo de voltar à minha universidade. Eu acho que assim como seu pai ensinando e colaborar com isso, ajudar nessa transição, que eu acho que o Ceará precisava fazer e que muita gente já colabora há décadas, né? Então, essa paixão, ela estava ali guardada e eu acho que aquele foi um momento oportuno. Como é o nome da sua esposa? Rita. Minha amiga Rita, doutora Rita, muito obrigado, viu, por ter segurado esse homem aqui, tá? Porque ele é muito importante para nós. Eu já vi que ela foi pelo menos 50% ou mais da sua decisão de ficar aqui, né? 70%, né? 80%. Pandemia. Deus quis que você estivesse à frente da Secretaria de Saúde nesses momentos tão difíceis, porque todos passamos. E você teve pulso forte para segurar a questão do lockdown, né? Do isolacionismo das pessoas dentro de casa. Eu mesmo fui um dos que tive muita raiva de você na época, porque ninguém sabia de nada, né? E eu queria que você contasse um pouquinho também, em rápidas palavras, como é que foi enfrentar amigos seus ligando, rapaz, se eu não trabalhar, eu vou quebrar. Ao mesmo tempo em que você ouvia relatos de amigos seus na Itália, em Milão, dizendo, pessoal, aqui o negócio a gente quis abrir, abriu, tá aí, os mortos dentro de casa que não podem sair de casa. Queria que você contasse esse momento que você viveu, que deve ter sido muito difícil para você, assim como foi para todos nós, mas para você, mais forte ainda.
A dúvida, evidentemente, todo mundo tinha muita dúvida, mas depois que você estuda, eu vinha estudando o sistema, eu sabia as fragilidades do sistema e sabia o que era essa pandemia. Eu fazia ligação para amigos que estavam em Milão, na Espanha, em Barcelona, na Austrália, nos Estados Unidos, Nova York, pessoal do CDC, então eu sabia o que eu ia enfrentar. Eu ia enfrentar uma pandemia que tinha 3% dos doentes ficar muito graves, mas eles expandiam o número de contaminações de maneira brutal. Então, a minha primeira convicção eu não tenho um sistema de saúde suficiente para enfrentar isso. A Alemanha tem 10 vezes mais leite de UTI per capita do que o Brasil e penou. Nós temos o pior, tínhamos até então o pior número de leitos per capita do Brasil. Olha aí. Então, assim, leitos de UTI. Então, por isso que a plataforma de imunização incluía a interiorização das UTIs, que foi feito. Né? Meio antes da pandemia começou a ser feito, depois foi expandido mesmo durante a pandemia. Então, eu sabia da fragilidade. E se isso era difícil em Nova York, pessoal, se isso era difícil na Alemanha, se isso era difícil na França, tu imagina no interior do Brasil. E mais, o Ceará, por um acaso, foi o primeiro pico do Brasil. Então, diferente de Minas e outros estados que tiveram tempo para aprender com as nossas medidas, nós não tivemos. Então, felizmente, nós tomamos algumas decisões, que foi esvaziar os hospitais imediatamente. Nós suspendemos todas as cirurgias, os médicos também não gostaram na época. Suspendemos o atendimento ambulatorial, esvaziamos os hospitais todos e esperamos a pandemia. E alugamos o Leonardo da Vinci para gerar estrutura, porque depois não era uma coisa provisória, se incorporaria o sistema. Foi difícil para todo mundo, foi difícil para o governador, entender? Ele não é da área, né? Então, no começo foi muito conturbado. Ele colocou tudo na sua mão, né? Ele foi muito correto, viu? Assim, justiça seja feita, porque ele saiu de um modelo controverso no Brasil, né? Opiniões divergentes, as mais diversas, e sair para um modelo coerente, né? De afirmação de posições lúcidas, mas evidentemente com risco. Então, o comportamento do governador foi exemplar nesse processo, né? Nesse processo, ele sabia que a decisão tinha que ser técnica. Evidentemente, o conflito social, econômico e político ia ser brutal. Isso causa muito desconforto, então os conflitos nasceram daí, internamente no governo, né? Porque as pressões são muito grandes, né? Como você falou, eu recebi várias ligações de pacientes antigos, amigos pessoais, questionando o meu posicionamento. Eu lembro até de um deles que dizia assim: Cabeto, lockdown não, pelo amor de Deus. Vai esvaziar todos os meus negócios. E eu disse, olha, eu lembro bem da resposta, é uma pessoa muito amiga, tá? Eu disse para ela, olha, eu quero que vocês fiquem vivos primeiro. Eu não tenho a menor dúvida com o que eu estou fazendo. Por quê? Porque, aliás, eu dizia isso na secretaria, eu nunca tive uma decisão difícil. Por quê? Porque em primeiro lugar está o doente. É simples. Você tinha certeza do que estava fazendo. Quando você escolhe o doente em primeiro lugar, acabam-se as dúvidas. Tinha mais alguma coisa que você poderia ter feito, que você se arrepende de não ter feito para salvar mais vidas ainda aqui no Ceará? Olha, eu acho que foi uma tragédia sem precedentes, sabe? Assim, eu, às vezes, converso com as pessoas, elas dizem, doutor, escreva, fale. Eu tenho inúmeras fotos. Que tem um dado interessante. Como todo mundo tinha medo de se contaminar, o próprio pessoal da área de jornalismo, do governo, de comunicação, só foi uma visita comigo nos hospitais. Eu visitava todos, as UPAs e etc. E à noite ia atendê-los. Atender as pessoas e tal. E eles não iam, eles disseram, não, doutor, nós não vamos mais, que nós vamos nos contaminar. Então não tem documentação. Se você prestar atenção, vocês vão ver que as filmagens são todas de fora dos hospitais. Então a realidade de vida intramuros não corresponde à realidade de vida fora. A gente está... Então, essa dramatização não aconteceu, graças a Deus, porque eu acho que não teria feito bem a ninguém. Uhum. Então, eu acho que foi tudo feito... Na medida do possível, de uma maneira iluminada, sabe assim? E não foi só por mim.
Sabe? Eu acho que assim, eu represento uma pequena porção disso. Eu acho que a equipe da Secretaria de Saúde, eu serei eternamente grato a cada doutor que me ligou, a cada enfermeira, a cada fisioterapeuta, a cada profissional de saúde. Vários me ligaram, doutor, eu não aguento mais, eu estou em depressão. Eu vou parar de atender. E eu dizia, não faça isso. Aguente. Não, mas já morreram 4 na minha mão, só seguidos. Às vezes amigos. Só hoje. Amigos. Eu lembro de um que eu pedi para atender uma parente minha, que eu não tinha condição de atender. E ele atendeu e morreu o marido, a esposa e o irmão do marido. Aí ele me ligou em seguida e disse, vou pedir licença, não aguento não. E eu disse, você não pode fazer isso. Isso é uma guerra, se aguente, você vai ficar até o fim. Antes de ter uma vacina, imagina, você não sabia o que tomar de atitude para fechar, para isolar, para organizar o meio de campo. Até hoje você não sabe como é que isso foi uma inspiração divina, talvez. Imagina a medicação. Então, quando aquela pessoa se internava, de repente começou-se a falar que cloroquina resolvia. Eu me lembro como se fosse hoje um amigo meu. Rapaz, é um remédio que tem no Brasil, que cura a malária, não sei o que, ele vai salvar. Aí daqui a pouco a ivermectina, não sei o que. Em algum momento você, naquela dúvida, chegou a acreditar nesses medicamentos? Eu não vou longe, não. Eu tomei quase todos. Eu tomei tanta ivermectina que outro dia eu dei um espirro, matei 2 calangues e 2 muriçoca. Esse foi um tema muito controverso. É engraçado que esse tema controverso assim só aconteceu só no Brasil. Assim, esse nível de polarização, isso não aconteceu em outros países. Eu tenho amigos que moram em Washington, trabalham no CDC, em Nova York, fora na Europa, e eles não conseguiam entender o que estava acontecendo no Brasil. Mas, afora isso, assim, os primeiros casos de Covid eu mesmo atendi. Né? Eu atendi, fui eu que internei. E, porque fui eu que atendi, também peguei precocemente. Né? De meado para final de março, eu peguei Covid, fui internado. Né? Depois de quase 6 dias de 40 graus de febre, comecei a desidratar, piorei a função renal e internei no hospital, caindo a saturação e piorando a função renal. Na época, eu lembro bem que não tinha ninguém sabia. Então, um colega, um amigo pessoal que estava afastado por conta dos riscos que ele corria, ficava ligando para mim, dizia, toma tal coisa, falava para o médico que estava me cuidando, dê tal coisa, tal, dê cloroquina, dê... Nós sabíamos já de outros lugares, a cloroquina tinha sido usada em outras tentativas, né, de fenômenos, de pandemias similares, mas menos de menores proporções. E não tinha dado certo. Então, nós sabíamos que essa não era uma doença propriamente viral. Essa era uma doença inflamatória. Quando chegava lá do 5º, 7º dia, entrava num pico inflamatório brutal e não era mais uma questão do vírus ativo, e sim de uma resposta inflamatória imunológica. Então, coincidente nessa época, quando chegou no 8º dia, que não caía minha temperatura de 40 graus, eu piorando, eu lembro que eu liguei para o colega e disse, olha, eu quero tomar corticoide. E ele disse, não, mas não pode, porque piora. Os relatos de Wuhan é que piora a virose e você pode morrer. Não, mas eu assumo a responsabilidade porque eu estou na fase inflamatória. Eu preciso tomar alguma droga potente anti-inflamatória, então pedi para ele fazer uma substância que é metilprednisolona, ele aceitou. Da sua cabeça mesmo aí. Mas já havia relatos. Isso eu já tinha conversado com pessoas na Espanha, na Itália, já tinha. E no meu caso, não funciona em todos os casos, mas no meu caso funcionou muito bem. E aí aquilo acendeu uma luz para que em determinado momento isso pudesse ser eficiente. A partir daí nós passamos a prescrever em alguns doentes, evidentemente. A partir de tantos dias. De tantos dias. Mas já tinha esses estudos iniciais, esses relatos. Aliás, a ciência andou numa velocidade impressionante na pandemia. Eu acho que isso precisa ser ressaltado. Quer dizer, se é que pode ter algum ponto positivo, esse foi um deles. Isolar o vírus, fazer o mapeamento dos exames em menos de 2 meses, como aconteceu na China, divulgar essa metodologia para o mundo inteiro
e definir esses processos é um negócio espetacular na ciência, né? Quando no passado levaria meses, talvez anos, para reconhecer esse processo. Então, a partir dali, evidentemente, tinha lá o desespero das pessoas, dos profissionais, em relação a ter processo de cura. Como não tinha um protocolo nacional, o que eu fiz? Eu chamei os especialistas e disse, eu quero um protocolo local. Mas nada que não, nem eles aceitariam, tudo que não for cientificamente provado, você não coloca como absoluto. Então, portanto, cabe ao médico, em decisão individual, usar ou não cloroquina e corticoide, tal, a partir de tal data, não sei de onde. E era o meu papel como gestor público, quer dizer, eu não podia vender um processo como eficiente, até porque estava embutido de uma outra coisa que, a meu ver, era muito perigosa, que era a única arma que a gente tinha, que era o isolamento, para preparar e dar infraestrutura para atendimento, porque nós tínhamos lá vários cálculos, chamado metodologia de calma, ou outras, que eu sabia que em tantos dias eu ia precisar de tantos leitos de UTI pelo nível de contaminação, baseado no modelo americano, modelo italiano. Então, com o tempo se provou que, evidentemente, eu acho que isso é uma questão pacífica, que algumas drogas anti-inflamatórias, dado na fase inflamatória, são eficientes. Isso é como o seu caso do corticoide. Perfeito. Sua missão foi cumprida? Você pode bater no peito e dizer missão cumprida? E se essa missão não estava cumprida, por que você resolveu deixar a Secretaria de Saúde? Muita gente fala negócio de dossiê, não sei de quê. Seja sincero, Cabeto. Você saiu por quê? Eu saí porque eu fui para cumprir uma missão. Foi o que eu disse no começo da conversa aqui. Eu sempre disse para a minha equipe lá, eu disse, olha, todo mundo aqui toma conhecimento de tudo. Então, todas as decisões eram de porta aberta, dentro de um conselho, que tinha 12 pessoas. Então, todas as decisões de compra, de estratégia, de metodologia, de processo, eram feitas com essas pessoas. Para quê? Para que quando eu saísse não tivesse descontinuidade. Porque isso eu sabia que, primariamente, eu voltaria para a minha vocação, que é de médico, de professor, nunca tive dúvida quanto a isso, eu sabia que era de transição. Todos eles ouviam, diziam, já sei, o senhor é o secretário de transição. Eu digo, portanto, não se acostumem. Então, quando eu percebi que aquele momento tinha chegado, não cabia mais. Porque as pessoas diziam assim, rapaz, você devia ter ficado mais para implantar as UTIs, para implantar o hospital universitário que você concebeu lá na UESC, que está perto de ser terminada a obra. Aí eu disse, rapaz, olha, uma coisa só é boa quando ela é testada por várias visões. Quando você ousa se perpetuar, você começa a fazer o errado. Então, ali, eu acho que extingui a fase técnica, né? E eu precisava voltar para a minha vida de médico e de professor. E ali, honestamente, eu entendi que terminava o ciclo. Que terminava meu ciclo. Eu sempre disse, o ciclo não termina em 4 anos, não. Termina onde a missão terminar. E assim, isso foi interrompido, né? Não teve nada que o pessoal fala, que o pessoal comenta, nada errado que você viu? Teve muitas divergências comigo, com os deputados, com os vereadores. Estou falando que isso é de uso comum, né? Chegou um momento até interessante. Eu acho que os próprios prefeitos fizeram uma reunião lá e foram ao governador para pedir minha demissão, né? Então, assim, isso aconteceu diversas vezes. E o governador conversava comigo e eu dizia, governador, nós fizemos um acordo. E o acordo nós vamos mudar a metodologia. Então, para isso, nós temos que estar preparados para as rupturas. Evidentemente, a sucessão posterior é que vai ver o que é certo e o que é errado. Então, por exemplo, a FunSaúde, que foi criada lá para resguardar, acabar com a precarização do trabalho, a valorização do trabalhador, ela foi feita de uma maneira muito estudada, muito documentada, e o que me sucedeu achou que tinha que ser um pouco diferente, mais do que natural. Eu acho que ele tem que agora assumir, né,
a proposta que ele defende, né? E, evidentemente, negociar com os trabalhadores e a sociedade. Então, a missão foi cumprida. A missão foi cumprida. A gente já vinha discutindo, tem divergências, e essas divergências ficaram maiores. Eu acho que estava, mas em essência, chegou ao fim, né? Uhum. E quando eu percebi que a capacidade técnica que eu tinha que colocar já estava disposta, eu tinha que sair. Muito obrigado, eu espero ter colaborado um pouquinho com o que a gente falou aqui. Muito obrigado, Cabeto. Muito obrigado a todos cara. pela grande audiência. Até segunda, 3 da tarde, se Deus quiser.